do jeito que as coisas estão, do jeito que o Zoom-Sen se vendeu inicialmente e do que ele é agora, literalmente eles tinham uma ideia de um projeto. E, obviamente, a ideia do projeto era extremamente megalomaníaca e a realidade deles não era essa. Depois de um tempo, literalmente a realidade bateu na porta e falou: então, sabe aquele projeto que você desenhou pra ser isso daqui? A gente dá pra fazer 10% disso. Faz o que sobrou. E vai. Então, isso não era pra ser rápido. Na verdade, tipo, eu vejo que existe contexto, que o contexto tá aí desde sempre. Existe um bom empenho de produção, que tá aí desde sempre. Mas, cara, a coisa não tá dando match porque eles estão sendo ou literal demais, ou não existe uma conversa um pouco mais subliminar a algo que é gritado na tua cara, mas é o que o primeiro episódio fez, sabe? Beleza, você tem essa temática, é extremamente óbvia. Só que é o como ele faz que subverte tudo aquilo e é fantástico, e é genial. Aqui, quando você junta o como e o que, sendo extremamente óbvio e literal, acontece essa coisa catastrófica que tá rolando aqui. É simples assim. Catastrófico pro nível de Zoom-Sen, obviamente. Porque Zoom-Sen, comparado aos alimentos da temporada, ainda é um carreto. Mas não era pra estar tendo um episódio desse jeito. Uma sequência desse jeito, cara. Não era pra estar acontecendo. Poderia até estar. O meu problema tá no como isso foi feito. Uhum. Porque é muito caricato. Uhum. E porque quando tu apresenta isso no primeiro episódio, você tem uma relação de causalidade intrínseca. Porque é uma relação empática pelo contexto. Então não tem problema determinadas ações e reações de personagens serem extremamente cartunescas. Porque dentro do contexto, agrega valor, agrega impacto. Uhum. Então ele mesmo com essa caricatura toda, ele se sustenta pra caramba. Só que quando tu chega no episódio 6 e 7 e quer manter essa mesma ideia dentro de um contexto que não tem o mesmo peso, ele se perde, porque ele quer dosar entre a piada e entre o impacto por meio dessa caracterização dos personagens, principalmente do chefe. Ele perde peso e começa a se tornar só bobo, repetitivo, e o impacto que deveria ter sido agregado vai pro ralo. Porque, ele só tá repetindo a mesma coisa. Literalmente um Pokémon que só tá repetindo a mesma coisa. E ele só tá repetindo a mesma coisa, ad infinito. E o personagem tá se relacionando com aquilo e você tá vendo o personagem refletindo exatamente o que tava antes. Então, quando ele traz de volta esse conflito e ele não adiciona camadas, e principalmente ele faz a roda girar da mesma forma que estava girando antes, tu perde impacto. E aí, a parte cartunesca do personagem, sem a empatia agregada e sem o contexto e a montagem visual muito mais densa e pesada, como teve no primeiro episódio, fica bobo. Aí tu tem ele quebrando a cabeça, começa a virar. Tu olha da montagem da tela, não tem aquele peso de tudo preto escuro e ele perdido. Aqui é tudo colorido. Ou seja, o impacto agregado pela própria direção não é o mesmo do primeiro episódio. E que faz sentido que não seja. Uhum. Só que se você não vai ter esse impacto agregado por conta de você construir comédia nesse momento, tu não pode fazer o personagem ser tão cartunesco ou fazer isso ficar girando sempre em torno da mesma situação, porque aí cansa, cara. E você perde a crítica, porque a crítica vira só uma piada. Uhum. A crítica tá lá, não, a gente precisa falar sobre isso. Então vai lá e continua o personagem literalmente só embasando a crítica. E a crítica perde impacto. Uhum. E aí tu olha pro primeiro episódio e olha pra esse, cara, eu vi isso aqui no primeiro episódio, é ótimo. Tô vendo isso aqui agora, é péssimo. Por quê? Justamente por isso. Porque ele tá trazendo isso aqui, ele tá trabalhando de maneira péssima. E você tem mais um agregativo na questão do roteiro, porque ele utiliza uma personagem como um veículo naquela situação para assimilar aquela situação e falar, opa, eu passei por algo parecido. Uhum. Porque ela precisa ser o ponto para fazer o protagonista voltar para si dentro daquela situação.
Cara, isso é péssimo, cara, porque tu literalmente tá perdendo o impacto do protagonista, tu tá fazendo ele de refém dentro daquela situação, pra tu agregar pra um contexto de personagem que não tem nada a ver com aquilo, mas que precisa que se correlacione com a relação dela com o pai dela, pra que ela consiga resolver tudo aquilo e a gente precisa dar profundidade pra ela. E quem é o bode expiatório? O Tendo. O Tendo vira de bode expiatório até, por conta das pressões das situações, ela virar e falar e convencer ele. E ela falar o óbvio. E você vê o personagem falando o óbvio. Falei, pô. Posso dar meus 5 centavos, assim? Por favor. Assim, desculpa invadir aqui Por a favor. gravação. Não, invadir, oh meu Deus. Nem é de casa, né? Eu tenho alguns pontos para falar. Primeiro, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que o Igor disse. Só tem 2 pontos que eu queria colocar nessa questão. Porque tem 2 pontos que me destacaram nesse episódio, que eles são diferentes da repetição que a gente está vendo do episódio 1, mas eles são diferentes de forma irrelevante. O detalhamento da situação nesse episódio 2 remete a uma situação extremamente japonesa dessa situação de hierarquia e abuso no trabalho. A questão ali da bebida, o que serve, quanto serve, quem, o momento, pipipi, popopó, tipo, todo o ritual hierárquico de beber cerveja, o ritual hierárquico ali da questão do chefe, a ideia de uma subordinação eterna a alguém que está num cargo superior a você ou que é mais velho que você, o seu senpai, vamos dizer assim, remete muito a uma situação do mercado de trabalho japonesa que foi colocado um pouco no episódio 1, mas que deu-se um detalhamento muito mais ajaponesado, muito mais regionalizado localmente nesse episódio. E esse seria o ponto que eu falaria. Tenho coisas a defender nesse episódio. Ele tá muito, muito, muito focado em falar da questão extremamente japonesa. Não que isso não se aplique a outros lugares do mundo, mas ele tá sendo extremamente local na crítica que ele tá fazendo. E eu acho que isso pode perder um pouco o impacto pra gente. Porque parte dessas minúcias de detalhes que daí ficaram exclusivamente por conta de roteiro, porque como o Igor já bem disse, não temos mais a produção do episódio 1, não estão aqui em cena. Então, as minúcias que estão aqui, que foram jogadas somente para roteiro, a gente não tem é menos relevante pra gente. O segundo ponto que eu queria colocar é puxar até o ponto que o Igor estava falando da personagem feminina, que eu já esqueci o nome do nosso protagonista. Mas eu vou me referir aos dois assim, espero que deixe para compreender a situação. Um outro ponto aqui é que é muito interessante a forma como o anime precisa fazer esse malabarismo para rodar o pneu na areia sempre na mesma situação. Para ele se jogar nessa inércia perpétua circular, né? Movimento circular uniforme. Ele para, mas ele tem que voltar para o ciclo. E para ele sair disso, ele precisa de um empurrão que vai por parte da personagem feminina. E aí é uma situação interessante, porque como o Igor falou, meio que você perde a relevância dos dois e meio que fica um desperdício desgraçado. Porque se você parar pra pensar racionalmente, a posição que essa personagem foi criada, por mais que ela seja criada na questão de subalterno, o anime deixa bem claro que ela foi criada pra estar acima daquele pessoal. Não faz sentido ela servir a aquele pessoal de baixo, mas sim ao de cima. Mas isso é irrelevante, porque o ponto principal da crítica que eu colocaria ali é que nessa questão, o anime, e é uma questão que eu coloco muito em Zunsen, que eu, pra mim, apesar de tudo que o Igor falou, pessoalmente a parte que eu mais não tô gostando de Zunsen é desperdício. Tem uma personagem ali que ela podia trazer muito ponto interessante para agregar a narrativa, já que Zunsen quer ser a crítica social foda da exploração do trabalho, da exploração de pessoas. Olha o contexto dessa personagem. Pô, ela é a burguesinha rica oprimida porque ela precisa ser a filha e a ferramenta perfeita do pai para conseguir manter e herdar o império hierárquico. Questão de abuso de trabalho, muita coisa ali, inclusive por ela ser mulher, que é
levemente citado nesse episódio, mas não por parte de onde poderia ir, mas por parte do bastardo feio, que é o chefe, que inclusive é outra forma caricatural de deixar extremamente óbvio o que eles querem fazer. Mas olha só, o ponto que eles tinham ali e o ponto que eles podiam abordar para sair do cantar opinião na areia, para abordar mais pontos, e não. Ele quer voltar para ficar só em cima do protagonista, só em cima daquele ponto, e ele não desenvolve nenhum nem outro. Pô, cara, mas o foda é que esse episódio ele quebra algumas regras não ditas Sim. e colocam em xeque até a forma que ele tava usando de contar a sua narrativa, usando de pastelão ou abusando de conveniência pra fazer a coisa funcionar. E até então, pô, beleza, se ele vai utilizar dessa linguagem, principalmente pela comédia, ou pra literalmente rasgar storyboard a benefício de andar na narrativa, ok, era uma troca que dava pra fazer. O episódio do tubarão era aquilo, por exemplo, o escrachado cuspido. E ele permitia isso. Agora é um episódio que ele quer rememorar o primeiro episódio, que já é um sarrafo elevado, né, pra fazer isso, e ele torna tudo menos crível, ou ele começa a sacrificar demais personagem, ele começa a rebobinar personagens de forma desnecessária, porque ele precisa que o teatro seja montado desse jeito, cara. Puta, é horrível. Sim. É horrível. E torna até um ponto que você falou que é interessante, porque ele é bem ajaponesado nesse sentido, de alguns trejeitos de algumas ações hierárquicas que você coloca alguém subalterno ali, e que é muito japonês, por exemplo, a mulher vai ter que me servir, mas não é uma mulher velha, é uma mulher nova. Eu discordo completamente disso, tá? De que é muito ajaponesado. Discordo. Tudo que ele retratou aí, eu já passei no meu local de trabalho. Exatamente tudo que ele retratou aí, eu já passei no meu local de trabalho. Não, mas então, eu tô tipo, falando... o que eu tô colocando, o que eu discordo é que, tipo, mas se a gente olhar pro Japão, tem muito disso lá. E eu te digo que se eu olhar pra onde eu trabalho, tem muito disso aqui. E exatamente as mesmas passagens. Então, tipo, eu olhava a situação e eu falo, beleza, eu já vi isso aqui no meu local de trabalho. Só que ele deixa isso mas tão bobo. É isso Ele que eu ia chegar. tira tanto impacto que poderia ser agregado nisso, que eu olho pra essa situação e ao invés de eu me conectar empaticamente, porque eu já vi isso acontecer, eu olho pra isso e falo, pô, isso aqui é um desperdício. Isso aqui é um completo desperdício. Porque eu já passei por isso, eu tô literalmente dentro de um contexto empático com a situação. Só que ele não consegue com que eu sinta empatia. Diferente do primeiro episódio, em que é literalmente diversas pílulas de empatia a cada segundo. Aqui, eu tô vendo a cena, eu tenho contexto empático e eu tenho antipatia pela forma como ele faz. Tanto que eu ia complementar nesse sentido, porque por mais que ele seja japonesado nesse aspecto de alguns tipos de coisa, que pode sim ser japonês ou não, mas eu ia me referenciar, por exemplo, ao negócio da bebida, que não quero que uma mulher mais velha me sirva, mas sim uma mais nova, não sei o quê. Cara, é tão mal utilizado e tão literal ao que ele quer dizer ali, que fica bobo, Thunder, que fica pitoresco. Eu vou te dar um exemplo. Eu não vou falar que é um indivíduo, mas na empresa que eu trabalhei, o cara falou literalmente, chegou para um professor da faculdade que indicava alunos para a empresa, e ele falou, eu quero mulheres dentro dentro aqui da empresa. Só que eu só quero bonita. Se for feia, eu não quero. Sim, isso existe. Aí você pensa, complicado, né? Aí você tem o outro contexto de cena. Da mulher da garota servindo ele. Que nem mulher, garota. Beleza. Da garota servindo ele. Eu literalmente passei por um momento em que eu estava saindo da sala e o cara. E esse mesmo indivíduo vira pra mim e fala. A mulher subindo a escada e ele fala: pô, olha o tamanho dessa bunda, como ela tá gigante. Posso só
Então, tipo, cara, Talvez. então, você entende? Tipo, Entendo. essas críticas são pertinentes, mas eu olho pra esse anime e eu falo, ele tá fazendo isso de forma tão péssima, ele tá Uhum. agregando tão pouco impacto, porque vamos lembrar no primeiro episódio, quando a gente tá na ótica do protagonista, é o inferno na Terra. Sim. Quando a gente tá na ótica da garota, tá tudo normal. Uhum. Ele literalmente fez uma associação da cerveja que ela tomou com um outro negócio que ele queria que ele engolisse e tá tudo bem. Uhum. E tá tudo bem. Não é que só tá tudo bem, cara. A forma que isso engaja pela linguagem que utilizam e como é literal ao texto, como que não era no primeiro episódio. No primeiro episódio você tinha uma cena que ela era tão eficiente em ajudar o texto a contar o que ele quer pela metralhadora de empatia que ele tá dando, mas ela é muito mais bem pensada a um ponto de você conectar uma cena a outra e você fazer uma montagem que faz todo sentido. Você tem uma montagem de episódio que ele tá numa crescente, que ele tem um tom que é constante, que ele entende o pacing da obra e vai montando cena a cena para isso ser fomentado, e aqui onde você já tem um elenco já pré-estabelecido, você tem um outro elemento que tá trazendo da garota a cena, que é uma outra vertente de submissão que o protagonista passava, que era uma outra temática que poderia ser explorado. Você tem a produção não sendo brilhante como o primeiro episódio, e eu entendo que é difícil de ser, mas poxa, você literalmente fazer o texto ser cartunesco àquele ponto, caricato àquele ponto, e literalmente você tá se comprometendo a manter esse tipo de caracterização e ser apenas simplório do jeito que é. E, cara, não é como se a direção não fosse boa, não é como se existisse até alguns jogos de câmera, enquadramento, e existisse um trabalho da produção. Só que a produção tá trabalhando em prol de um roteiro merda. Eu tô vendo o Moriarty aqui? Tipo, que porra é essa? Sabe, antigamente... Mas é que tem um elemento aí que eu acho que é o principal nessa situação, de que ele não agrega impacto. Isso, beleza. Uhum. Só que tem um outro ponto que é o que mais me incomodou, que é com relação à forma como ele tratou esses conflitos. No sentido de a associação da garota é com relação ao pai dela e da forma como ela tá tratada. Sim. O elemento empático dela é ela ver o Tendo sofrendo. Uhum. Quando ela passa por aquela situação, o impacto agregado pra ela é nulo. Uhum. Literalmente, ele não faz nada com relação àquela personagem. Aquela personagem passou por uma situação de submissão, ela tem um passado correlacionado diretamente a isso, e ela passa por aquilo e tá tudo bem. E tá tudo bem. E isso é o que de fato me incomodou. Porque o gatilho pra você falar sobre os problemas que ela tem e agregar mais a personagem não é só o Tendo. Ou melhor, o Tendo não é o principal. Situação que ela mesma passou. Uhum. Tu tem o melhor gatilho possível pra trabalhar isso em primeiro plano e não faz isso. Porque ela só vai aparecer em reflexo ou como reação às ações do Tendo. Então, conforme o Tendo vai se afundando, aí ela vai lá e se aproxima. Então, tipo, é isso que eu não... que de fato eu não entendo, porque literalmente é aquele momento em que a obra para e fala, vamos colocar um elemento de misoginia e joga isso pra debaixo do tapete e não dá impacto pra isso. Ele normaliza. E o preço que eles estão gastando disso é literalmente, pô, tô sacrificando uma carta de 10 estrelas pra evocar uma de 1 estrela. Sem efeito. Porque, cara, não, puta que pariu. todo o cemitério. Exatamente, porque, cara, pelo amor de Deus. Ah, beleza, eu vou sacrificar o Akira pra costurar a temática desse episódio? Ok. O que você vai me entregar em torno a isso? Nada que seja, no mínimo, equivalente ao sacrifício que você tá fazendo. Porque se é pra fazer o Akira se tornar um protagonista imbecil do jeito que fizeram nesse episódio, e uma imbecilidade que não tá corroborada aos tons dos outros episódios, que era um viés mais cômico, e aqui você tá emburrecendo ele a um viés de construção do personagem, porque esse era o viés dele do primeiro episódio. Você tá emburrecendo ele pra recosturar uma narrativa que já tinha sido feita numa ótica de um outro personagem que tá vivendo que tem uma outra perspectiva sobre isso, e você não o faz, é perder. É lose. Porque do outro lado que você tá trazendo não agrega, ou não impacta,
e o personagem que você já tinha previamente construído, e você já tinha caracterizado dele de alguma forma, e você já tinha criado sua suspensão de descrença da linguagem maluca que Zunsen tinha, que pelo menos é o que eu conseguia dar de benefício a ele, esse episódio ele pega isso, todas as concessões que a gente fez, rasgou, jogou no lixo e enfiou o dedo no... Enfim. Cara, não dá. Desculpa. O que esse episódio sacrificou, que já sacrificou desde o episódio passado, ao que ele contou, foi só ladeira abaixo. Foi só ladeira abaixo aqui. Eu, sinceramente, tô desgostoso com o Zunsen, cara. Mas num nível que eu falei, mano, não dá. Não dá. Se a regra vai ser assim, eu vou embora. Se o jogo é esse, já vai embora. Cara. Já vai embora, porque ele tá mostrando esse looping, não é de agora. Não, esse episódio pode ser o mais marcante, mas essa moto tá girando exatamente desse jeito já faz um tempo. Sim, mas ele perdeu a mão de um outro nível nesse episódio. Sim, vai, ele tentou desde mais. o meio do episódio ele passado. Mais. Porque assim, beleza, vou criar um contexto cômico para recosturar as temáticas de uma sociedade abusiva, como sociedade, /emprego, /burnout, que ele representava dentro das temáticas macros da história. Eu falei, beleza. Daqui pra frente é zoeira? A gente abraça a zoeira. Eu vou criar uma suspensão de descrença onde a ação de eu ter um perigo iminente dos zumbis, ela vai ser menor do que as ações cômicas e malucas que a gente vai criar aqui. E tudo bem tretar com o tubarão. Tá tudo bem você pular de prédios gigantescos. Tá tudo bem. Eu não vou entender que isso daí vai ser... isso vai ser colocado no âmbito real, né, da situação. Isso daí é só uma brincadeira pra fazer o espetáculo acontecer. Só uma roupagem. Ok. Agora, quando você joga fora a roupagem, joga fora o roteiro e quebra as regras que antes estavam estabelecidas, não. Aí é zoar com a minha cara. Aí você perdeu a mão da sua própria obra. Aí eu vou discordar, porque... não discordar que ele perdeu a mão da própria obra. Eu vou discordar que ele perdeu a roupagem, porque a roupagem tá aqui desde o... A roupagem de Zunsen pós primeiro episódio, sei lá, da minha visão, ele tá se mantendo. Caricatural na forma como ele tá retratando as coisas, com suspensão de descrença pra física e lógica e tudo mais, querer fazer o misto de quando vai tentar fazer desenvolvimento de algum personagem que seja do grupo principal e do drama pra comédia final. É literalmente o mesmo roteiro que a gente viu pra outros personagens. A questão aqui é que ele bateu tão forte, tantas vezes, exatamente na mesma tecla, de forma tão literal, mas tão literal, que esse negócio ficou extremamente incômodo. Mas a forma, vamos dizer assim, o roteiro do que ele tá fazendo, eu não vejo diferença disso do episódio do Tubarão, sinceramente. Ou, por exemplo, o episódio da Aeromoça. Sim. Porque a diferença é que aqui... Porque a diferença é que lá, você tem a Aeromoça, o conflito é dela, o drama é dela. Uhum. Aqui, literalmente, o episódio era pra ser do nosso protagonista e o drama foi veiculado da outra garota. Uhum. Só que em primeiro plano, eles descartaram o conflito dela em primeiro plano e a misoginia que ela sofreu, e ela reagindo à situação que teve o drama. E não o nosso protagonista que passou por tudo aquilo. E nem ela com o gatilho da situação que ela passou. Então, eu acho que o pior disso é que dentro da estrutura dele, ele tem o momento de drama dele. E ele se focou dentro de um contexto que é o personagem que não assimilava esse episódio. Não assimilava. E se fosse assimilar, é pelo conflito que ela passou. E não só pelo agregativo do protagonista. É aí que eu vou falar uma coisa que eu já falei no chat, mas aí o Igor pode botar não sei, se o Igor achar que... O Igor tá trazendo alguns pontos muito interessantes que eu não tinha pensado em algumas coisas e rever também a forma de comunicação de algumas coisas. Mas um ponto que eu já tinha trazido em alguns episódios anteriores no chat em relação a Zunsen, com essa questão da crítica dele. Porque esse episódio é interessante justamente pela essa dissonância. Pô, ele botou... Finalmente a gente tá vendo a lore e o desenvolvimento do drama dessa garota. Show! Teoricamente, aqui é o episódio dela.
Uhum. Assim como o cara loiro teve o episódio dele, do grupo principal, aqui teoricamente é o dela. Só que o episódio dela é apagado e fica nessa dualidade, não desenvolve nem ela nem o protagonista. Você tenta fazer uma correlação de temáticas, mas sem amarrar os dois e fazendo um negócio completamente maluco. E daí. Maluco não, completamente sem pé na cabeça, desculpa. E daí uma coisa que eu já tô reparando há um tempo em Zunsen. Ele quer fazer a crítica à situação de mercado de trabalho de uma ótica exclusivamente masculina. E isso, tipo, ele não sabe fazer a ótica do outro lado. Ele simplesmente ignora, praticamente. Ele fica só no senso comum. E daí parece que quando ele tem um episódio da personagem feminina, entre aspas, ele não sabe como desenvolver esses conflitos, essa, entre aspas, crítica. Mas daí é uma visão muito pessoal sobre isso. Sobre o desenvolvimento dessa obra. Ele é superficial. É Porque superficial, você olha pro protagonista, tem muito detalhamento de processo. Exatamente. Agora, você olha pro outro lado do do misógino, é literalmente a queridinha do chefe e servir a bebida. Uhum. Assim, é superficial. Mas eu vejo o tanto que é superficial, não só pelas escolhas dos conflitos. Porque eles caracterizam bem o que é. Mas principalmente pela relação de causa e consequência. E pelo trabalho de perspectiva em cima disso. Sim. Porque quando tu viu o protagonista sofrendo, a perspectiva em primeiro plano era aterrorizador. Uhum. A forma como ele assimilava e criava essa analogia com relação aos zumbis era caracterizada justamente por esse trabalho em primeiro plano, essa perspectiva. Quando tu tem esse outro lado, a perspectiva, o primeiro plano em cima disso, é completamente fraco. Ou inexistente. Eu acho que inexistente é o melhor adjetivo, porque inexiste a perspectiva sobre aquela situação. Ela refletiu e se sentiu mais impactada com o protagonista sofrendo e com o protagonista aceitando todo aquele trabalho, toda aquela perspectiva psicológica que o chefe passava pra ele e todo esse processo do que necessariamente pelo que ela passou. Inclusive, é interessante, porque nessa questão da misoginia e do assédio sexual nesse episódio, eu acho que a direção fez um bom trabalho de mostrar a forma rasa como eles estão mostrando isso. Ela tá sendo assediada sexualmente pelo bastardo feio. O que a direção mostra? Desconforto? Também. Mas também foca outras coisas. Desconforto eu tive no primeiro episódio. Aqui no máximo eu fico, caralho, tá dando close de novo na boca desse bagre gigante, olha só como ele é mal. É literal. Desconforto nesse ponto. Você fica desconfortável de ver, eu já vi esse trope, daí... Eu fico desconfortável por isso, porque ele tá usando o mesmo trope várias vezes e tipo, sendo cada vez mais literal e menos agregativo ao que ele tá trazendo ao contexto e ao texto. Que, pelo amor de Deus, cara, fica mostrando, eu vou ser o B o episódio inteiro. Legal, parabéns. E aí? E aí? Um trope... Aqui eu acho que eu posso dizer que é um trope bem japonês. O estereótipo. Desse cara. Independente, cara, independente. Você vai... Não tô dizendo que é exclusivo. Eu tô dizendo que, tipo, esse estereótipo de personagem fazendo isso. Com essa caracterização em si. Eu não posso estar falando muita merda. Me corrija se eu estiver falando merda. Puta, cara, mas eu não lembro de ver esse tipo de caracterização. Posso ser mais sincero? É a caracterização merda de antagonista abusador. Faz sentido. Tá, falei merda. É isso que eu ia falar. Tipo, eu não sei se eu tenho tanto outro parâmetro pra eu não vou fazer mais. Eu não vou dar exemplos, Se eu começar a comparar isso aqui com um certo Kaiku, não. Mas ainda é japonês. Tipo, ainda tá no espectro japonês. Eu vou começar lá e depois eu vou rodando o mundo, mas tudo bem. Entendi. Mas, cara, independente, ainda é alguma coisa literal, genérico e não agrega. Beleza, eu sei que você é isso. Ok, agora eu vou reforçar isso por um episódio e meio. E sabe o que é pior? Não é do episódio 7, vem do episódio 6. Então, esse episódio, ele tem dentro desse próprio contexto, tem um elemento que poderia ser trabalhado melhor, que seria interessante, que é o abuso psicológico.
e a forma como isso afeta as ações e limitam a forma do personagem agir, ou da pessoa agir, ou principalmente reagir. Que era o elemento que o roteiro tá tentando muito conectar isso com ela. Uhum. Conseguiu? Obviamente que não. Mas esse seria um elemento interessante. Uhum. Que se fosse bem trabalhado e que se não fosse tão caricato, você ia conseguir levar esse cara a sério ao ponto de você entender a forma como ele consegue manter esse poder, vamos dizer assim, essa posição ditatorial dele. Como que ele faz a manutenção dessa posição. E tu entende a forma como ele fala, a forma como ele se coloca. Dentro desses aspectos você entende que ele consegue se manter. Só que ele é tão caricato nisso, e ele é tão caricato nas piadinhas, nas técnicas que ele coloca, nas formas que ele coloca de parecer um cara legal, porque é aquela coisa, porrada, 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 ó, eu te dei alguma coisa. Síndrome de Estocolmo direta. Mas a forma como a obra faz isso, tira qualquer impacto e tira qualquer valor dentro dessa volta desse conflito. Uhum. Porque quando tem o personagem, ele se desvencilha e ele volta a vivenciar o trauma dele, por assim dizer, você tem a situação pra construir esse tipo de contexto. É propício pra fazer isso. Só que como eles colocam um personagem tão over, tão caricato, eles tiram esse impacto. E essa volta não é agregativa. A ideia é interessante. A execução é péssima. Até porque, tipo, você pensa até em âmbito de ambientação, né, cara? O quanto Assim, ele... Não, pode falar. Não, o quanto ele cria todo um contexto de outros personagens e de toda uma estrutura que ele cria ali, de como ele é o chefe abusivo de novo, mas, cara, ele respalda com a bunda aquilo e ele gasta tempo mostrando quanto ele é escroto. Então, se você vai criar esse tipo de perspectiva e vai ficar macetando só esse único botão e você não vai dar outros elos pra me conectar a uma situação que pode ser crível, o quanto ele é o quanto ele é abusivo, não só com o Akira, mas com todo mundo, e como ele criou um sistema através da mão de ferro dele, ele não fez isso. Ele não fez isso. Tanto que, tipo, a resolução disso, Jesus amado. A causa e consequência, a periculosidade ou ao que ele coloca na mesa do poder que ele tem sobre as pessoas é quase nulo. Tipo, eu literalmente tenho que aceitar que aquele cara conseguiu criar todo aquele sistema onde todo mundo vê que ele é ativamente e claramente abusivo, não só com ele, mas com todo mundo, que ele criou uma segregação ali, onde tem a galera que carrega caixinha e tem a galera com taco de beisebol na mão, e foda-se! Tipo, eu falo, mano, pelo amor de Deus. E sabe o que é pior? Num dos poucos momentos que ele coloca essa ideia de como ele fez isso, que é a ideia da cerveja gelada, ele joga isso como uma falha por conta do contexto com o protagonista. Então não foi nem algo que o cara pensou. Foi algo que o cara se adaptou para aquele contexto e falou, não, vou dar cerveja gelada pra fazer todo mundo feliz. Sendo que esse seria literalmente um contexto em que ele poderia falar, não, o cara usa dessas pequenas pílulas de placebo pra conseguir dominar a situação. Essas pequenas pílulas de dopamina pra dominar a situação. E dentro desse contexto ele fala, não vou. É culpa do protagonista, vamos colocar nele de novo. Aí ele reforça culpa sua que você fez merda. Ele reforça o maniqueísmo. Ele reforça o maniqueísmo ao invés de colocar esse personagem como um cara racional. Que, tipo, ele pensa na forma de ser um arrombado. E sabe o que é engraçado? Tem técnicas pra fazer manutenção da posição dele sendo um arrombado. E no primeiro episódio, ele deixa claro que esse cara sabe fazer isso. Ele fez isso e era por isso que ele era chefe daquela empresa. Ou era um CEO e como ele, tipo, fazia todo mundo comer na mão dele. Eu acho que era o subchefe. O chefe era o outro velhão lá. Mas ele era tão bom em fazer essa tortura psicológica. Também. Que ele estava no cargo por isso. Não era só com o Akira, era com todo mundo. Mas aqui não. Não, vamos usar o Akira de bode expiatório pra ficar batendo. De novo. E assim, a sensação de que eu tive, assim, tendo tempo pra poder processar o que eu queria dizer, pra não dar canelada, é que
eles falaram assim, o Akira conseguiu resolver no primeiro episódio, ele foi lá no chefe dele que já tava morto e se demitiu. Uhum. Mas ele ainda não conseguiu superar se ele ainda tivesse vivo. Como é que a gente vai fazer? Faz o outro chefe lá tá vivo então, pra ver como é que ele vai lidar com a situação. E aí só jogaram, parece que ali no meio, pra ter essa situação da menina, pra ela se ver no passado dela, pra poder dar essa introdução. Mas ainda assim eu sinto que ele é muito jogado. Não, inclusive, o ponto que vocês falaram aí da construção da hierarquia. Basicamente, o processo foi: nós precisamos botar o protagonista de volta na sua situação de empresa abusiva. Como nós vamos montar uma empresa abusiva agora que o mundo foi por caralho no apocalipse zumbi? Vamos montar uma empresa abusiva. Como isso se montou? Foda-se, vamos montar a empresa abusiva. E, de novo, a formação desse grupo, desse tipo de hierarquia, de tudo mais, tipo, eu não vou dizer que isso tá inverossímil, no sentido de que isso não acontece e tudo mais, né? Tipo, você ter o chefe ultra abusivo, você ter os queridinhos do chefe como babando ele e que ajudam a manter toda essa questão de exploração do trabalho, porque, né, você tem essa questão de exploração não se mantém, se parte do pessoal que é explorado não reforçar isso, etc, 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 etc. Não é uma perspectiva irreal, é só que a gente tá vendo isso sendo repetido há quantos episódios e a gente tá vendo isso no meio do apocalipse zumbi, no momento que, por mais que a obra não tenha mudado o seu ritmo, a própria situação e a temática de trauma que ele quis colocar já muda o tom para um tom mais sério, por mais que na prática não seja isso que a obra está mostrando em tela. Então você cria essa dissonância também. Não é porque é caricato que ele necessariamente é inverossímil. Tipo, ser caricato e ser verossímil pode acontecer. Você pode ter algo caricato e verossímil. Você pode ter algo caricato e inverossímil. Tipo, uma coisa não tá dependendo da outra. O problema é que quando ele só usa a caricatura pra justificar a verossimilhança, é péssimo. Porque daí você não dá base pra aquilo. Você tá literalmente colocando prego de pé na areia. Foda-se. Tipo, beleza. O prego pode estar sobre a areia. Ok, mas isso vai fazer o prego estar firme de forma alguma. Então, cara, usar isso daí dessa forma é a coisa mais preguiçosa pra você fazer esse tipo de mensagem. Pra você enviesar esse tipo de narrativa. Então, pelo amor de Deus, cara. E não é como se o Sun Sen não estivesse acertando. Porque o foda é, se Sun Sen não tivesse o primeiro episódio, a gente tem aquele filme, a gente nem tava batendo tanto. Mas, cara, o gap é tão alto que quando ele acessa o que já foi estabelecido do primeiro episódio a posteriori e faz essa porcaria, cara, fica ridículo. O gap fica enorme. Fica assim, absurdo. Você compara ele com ele mesmo, né? A distância é gigantesca. É a mesma coisa que a gente fazia em Fumetsu. Pô, pega o primeiro episódio de Fumetsu. Pega a segunda temporada de Fumetsu. Você fala, meu Deus do céu, eu estou, tipo, com fogo nos olhos. Aí eu já acho que a direção, de fato, ajuda a intensificar o problema, mas eu não sei se ela conseguiria tancar a repetição ad infinitum do roteiro. Tanca. Só que daí você tem que mudar a estrutura do roteiro. Então não tanca. Você tem que mudar a estrutura do roteiro, então não tanca. É porque daí você tem que fazer a passagem de forma diferente. Eu acho que dá pra manter o roteiro. Tipo, a escrita. Mas a montagem tem que ser diferente. Os eventos tem que ser diferentes. Então, você tem que alterar, porque, vamos dizer assim, do jeito que tá aqui, vamos supor, do jeito como esse texto, como essa história foi escrita, com essas passagens, podia manter o nível de produção do primeiro episódio. Ia estar mais tolerável? Ia estar muito mais tolerável. Mas mesmo assim, sei lá, ia ser aquele pneu na areia bonito pra caramba. Mas é o pneu da areia. É que daí vai de como você vai fazer a ótica da situação, né? Porque se a direção está fomentando uma outra perspectiva sobre o texto que é literal, pode até dar um match legal. Porque daí você não tá literalmente sendo redundante com o texto. Porque esse episódio foi uma produção redundante.
E a direção e o texto estavam a todo momento dizendo e gritando a mesma coisa. É igualzinho, sem nenhuma perspectiva nova. Tanto até no passado da garota, eles faziam aquilo da forma literal. Pô, legal. E a garota está presa. Ia dar um take, tipo, tira o zoom e aparece a teia de aranha em cima dela. Ah, uau, direção! Que inovador! Então, quando você tem um texto que é literal, uma direção que é literal ao texto, você só está sendo redundante. Agora, se a direção tivesse que fazer malabarismo para criar um texto visual, toda a cinematografia dela para contar algo além do texto, dar uma outra perspectiva do texto, ia ser genial. Ia ser o primeiro episódio. Porque tinha muito... Cara, eu não sei... Eu não imaginei isso, mas eu não sei se aquele episódio seria aquele episódio sem aquela produção. Não seria. Então, assim... Não, pode terminar. Então, assim, se esse episódio tivesse o brilhantismo daquela produção, não seria uma catástrofe. Seria, talvez, esquisito. Seria, talvez, até, você fala, pô, o episódio não desenvolveu tanto, não foi muito além. Eu acho que tem muitos problemas até de construção de cena que seriam... amorteceria o problema da redundância do quão escrachado tá sendo o roteiro. Mas ainda assim a produção ia poder ajudar bastante, sim. Mas ainda assim eu acho que é pedir demais pra tentar resolver um problema que é até mais fácil. Não precisava de você ter um canhão pra matar um passarinho. Você podia só ter um texto mais competente pra fazer a redundância do texto e roteiro não ser tão escrachada como foi nesse episódio. Sim, né? Tipo, já que você tá com a produção mais baixa, você. É que eu não sei o quão. Tá, a produção de Zoom deve estar sendo extremamente caótica. Não, vixi. Não queria Você estar na pele ajusta. deles. Então, você ajusta seu texto. Mas daí também tem a questão, né? A gente tá fazendo muito exercício de futurologia, e eu sei, Igor, que produção também é roteiro, eu sei que não dá. Se tivesse feito a produção do primeiro episódio, síntese, questão de roteiro, porque tudo isso tá junto, eu sei. É mais a questão que o texto me parece, diz um 100, me parece extremamente fraco, me parece que ele gastou os cartuchos já tudo desde o primeiro episódio e não sabe como sair desse lugar. E talvez eu tenha pego o Bigot de Zoom 100, muito provável. Mas, sei lá, eu ainda truco na futurologia impossível imaginária de que, mesmo que tivesse tudo bom na produção, isso aqui ainda não ia estar dando umas coisas meio esquisitas. Mas isso é exercício de futurologia de uma coisa que não existe porque nós não estamos nesse cenário. E parabéns, 100, você conseguiu fazer um chá expresso pelo motivo errado. Meus parabéns, episódio 100. Você conseguiu tirar um chá expresso nosso pelo motivo errado. Que coisa, não? Ai, cara. Dito isso, Inclusive, Diga. eu tenho uma mensagem pros lunáticos que falaram que esse daqui seria o melhor anime do ano. Quase todo mundo na cal, né? A mensagem é essa aqui. A mensagem é essa aqui. Acorda, cara! Acorda, Ai, meu gente! Deus Acorda! do Já tem uma céu. porra da ditadura! Acorda! Todo mundo tá maluco, acorda! No primeiro episódio, eu até concordaria com a suposição. No segundo, já não tava nesse barco. No segundo eu, tipo, epa, peraí. Eu sei que a produção não ia ser como no primeiro episódio, porque, pelo amor de Deus, aquele primeiro episódio é absurdo. Mas que, assim, a coisa ia degringolar do jeito que degringolou. Pô, Zoom 100 não é... Eu ainda creio que ele não seja um anime ruim da temporada. Ah, não. Não, olha essa alguma. temporada, Thunder. Isso de forma alguma, né? Olha pra trás, verdade. tá? Mas, cara, a queda é tão abrupta que parece que a gente caiu, tipo, de um avião, cara. Parece Do que a jeito gente que caiu tá do avião, falando, cara. Não, do jeito que tá falando, o João Sen ia ficar atrás de Lastamê. Calma, né? Não, Calma. é que a gente tá falando, comparando com ele mesmo, a queda é drástica. Uhum. Só que daí eu vou recomendar um canal muito bom pra vocês,
chamado Chá de Trovão, ele faz o guia da temporada. Aí vocês vão lá, veem o guia dessa temporada e você olha assim, Sun não tá tão ruim mesmo, né? Não tá. Puta, mas é foda porque o sentimento de querer dropar nesse episódio é muito genuíno. E, cara, ele não é nem de perto a dor de cabeça ou alguma coisa dropável da temporada, cara. É incrível. Incrível. Um Mushoku, um Laelai, um Nossa. Lastame. Ah. Vixe. Vixe. Então, é que daí entra a questão de criação e quebra de expectativa. Eu já falei, dependendo de como isso daqui terminar, indicação pra decepção. Ah, mas já tá lá, junto com o Sugar Apple. Mas enfim, isso daí a gente conversa depois. Eu só tinha uma pergunta pra fazer pro Igor. Se o Igor também não quiser se comprometer a responder, tudo bem. Porque eu de real tinha uma questão dessa questão do primeiro episódio que eu associei falando, é uma questão muito ajaponesada, principalmente se referindo à questão desse evento social de beber na empresa que eu sei lá do Japão. Você tem regra de quem serve o chefe, como servir, a posição da altura da bebida que tem que estar da questão do funcionário, o chefe tem que estar maior, não pode baixar, etc. A ordem. Tem um monte de etiquetinha social e uma porrada disso que eu sei que o Zunsen estava referenciando nesse episódio. E eu não sei se é só do Japão, agora pensando bem, eu não lembro se na Coreia tem Cara, isso também. acontece a mesma coisa aqui, a diferença é que é com café. Ah, tá. Com café? Eu não sabia. Com café, Ok. com café. Oh, meu Deus, eu me senti péssimo agora. Sim, com café. Tá vendo? A culpa é sua, Eu tenho completa pena de todas as pessoas que trabalham com empregada lá na empresa. Ah, tá. Nossa, cara. Ah, Nossa, passou um filme na cabeça. Caralho! Passou um filme na cabeça. Felizmente eu não vivenciei esse tipo de situação, mas nossa, você tocou num assunto extremamente delicado, cara. Nossa senhora. Nesse caso, não posso nem dar exemplo. Não dá. Mas você ajustou a uma realidade muito palpável O brasileira, Igor cara. não pode, mas eu posso. Vai lá. 4 meses dentro de uma empresa, eu, uma funcionária recém-saída para a área de trabalho, e a tia dela trabalhava no lugar e ela conseguiu uma vaga lá. 18 anos. O chefe chegava, ligava na sala, chama a fulana de tal que é preciso resolver uns negócios com ela. Ficava mais de 2 horas na sala. Eita. Mas aí esses histórias relatórios estão complicados. Essa planilha de Excel não estava organizada, ele estava ajudando ela a organizar. A planilha de Excel não estava. A pessoa precisava mexer no Excel, até porque eu era a pessoa da informática lá e o pessoal não sabia mexer. Sim, mas ele tá ensinando. Mas tá planilhando na mão, cara, porra. É verdade. Esse negócio de fazer função é coisa de gente. Gente preguiçosa. Quem é bom mesmo faz no lápis e papel. Foda-se. Isso aí. Calculadora, lápis e papel. É isso aí, cara. Então, mas aí o Churras contou uma situação direta com o indivíduo, né? Esse eu acho que eu posso contar porque se passou comigo porque foi terceirizado, né? Que houve a contratação de uma funcionária que ia pra minha equipe de desenvolvimento e com todas as palavras ditas de que eu estou colocando ela na sua equipe, então você já sabe o que você vai fazer, piscadinha, piscadinha. 2 semanas depois, me chama pra sala, puto. Tu não fez nada ainda? Não chamou nem ela pra sair? Quê? É. Depois disso, se não fosse o suficiente, meu pai foi fazer um serviço na empresa. Cobrou meu pai. Nem fodendo. Mano.
Eu Cobrou- literalmente. Não, Eu peraí. literalmente. Eu sou burro a esse ponto. Não, eu preciso que você diga com todas as palavras. Ele cobrou seu pai por você não ter feito. Sim. Puta que pariu. Falta atitude. Moleque, falta atitude. Não tem atitude. Você não Tu é criou um um macho moleque, né? alfa. Você não é alfa, Igor. Pô. Como o seu chefe Red Pill está extremamente decepcionado com você. Tem uma frase que a gente ouve muito em determinados lugares, assim. Nossa, esse cara deve ser gay. Puta vida. A gente bota umas oportunidades, o cara é trouxa, deve ser gay. Certeza. Nossa. Assim, a gente ouve umas coisas assim que é... Ah, eu já tomei umas dessas indireta. Não foi, nunca foi direta, Inclusive, mas já tomei não. umas indireta dessa. Nessa onde eu tava, a moça da faxina, ela veio perguntar pra mim. Você é gay? Aí eu falei, oi? Não, porque eu não vejo você com menina nenhuma, não sei o que, a menina bonita aí, você não dá bola, eu... Só pra me livrar da conversa, eu falo, não, eu já namoro, mas eu não fico contando minha vida pra quem eu não conheço. Nunca mais falou nada. Sacoiçaço. Inimigo Óbvio do não, entretenimento. óbvio. Inimigo Óbvio do que não, né, entretenimento. Porque, Não, Cara, na churras, moral, mano. Não, você é o peraí. inimigo do entretenimento da empresa. Peraí, que eu vou defender o que churras. é uma fofoca ser uma empresa? Uma fofoca ser uma empresa? Hã? Me Eu diga. vou defender o churras aqui, tá? É. A partir do momento que ele falou que ele namorava, a mulher entendeu que era mentira e nunca mais falou com ele porque ele é mentiroso. Obrigado. Então, defendo o churras. Foi muito bem e acabou com qualquer possibilidade de diálogo. Excelente, Acabou com qualquer possibilidade de diálogo. excelente. Fantástico. Mas o pior de toda a situação não foi isso. O pior de toda essa situação, porque é aquela coisa, comigo eu tanco, tô tranquilo. O pior de toda essa situação é que eu não sei o que ele falou pra ela. Então eu fiquei literalmente andando em cima de cacos de vidro porque eu não sei o que ele tinha falado pra ela. O Igor ficou Eu não andando tava em na cima de sala. caco de vidro enquanto estava em cima de ovos. Uhum. Exatamente. Então eu não sabia o que ele tinha falado pra ela. E era o primeiro dia de trabalho. Meu Deus. E eu não queria passar a ideia de que, Uhum. por mais que. Porra! Porque eu não sabia o que ele tinha falado. Pior que quando Então, sabe aquela coisa da. Assim, sabe? Falando sobre, não falando sobre? Sim. Assim, dando diversas voltas pra tentar chegar no meio? Vivendo uma eterna espiral? Foi isso. Olha, Igor, eu tenho que te dizer que tu ainda teve uma atitude nobre, porque conheço uns casos assim que o pessoal, depois de tomar a lapada, vai na onda do chefe. E daí, assim, primeiro que a mulher, a garota ouve também, pelo menos, assim, conhecidas, que talvez tenham passado por algumas situações parecidas, também ouve umas coisas assim, tipo, o que você tá fazendo com o cara, tá sendo muito dura, tá sendo muito frígida. Assim, o cara no meio de uma visita, no meio de uma propriedade agrícola, onde não tem nada, pega o facão e bate na bunda dela, porque o chefe pediu para ser um pouquinho mais descontraído aqui, a gente trabalhar junto. Você tá demorando para fazer esses seus relatórios, tá com dificuldade no computador? Vai lá em casa. Isso é pura ficção, tá, gente? Eu nunca ouvi isso de ninguém. Eu Eu nunca vi também. É que se eu exemplificar demais. Não precisa se comprometer, gente, pelo amor de Deus. É, melhor. Meia palavra basta. Um bom entendedor, meia palavra basta. Ai, cara. O Felb tá. É aquele negócio. Se a gente soltar conversa, Jesus amado, né? Se eu soltar conversa, eu tô fudido. Não, a gente sai daqui e vai direto pra delegacia. Por quê? Direto A gente pra vai delegacia, descobrir. porque, assim, a pessoa em que eu estava falando em questão já tentou até sair pra deputado. Então, é bom eu saber pisar nos cacos igual o Caraca. Igor. Caraca, que estranho, porque a pessoa. Acontece. não, A gente pode estar falando da mesma pessoa. A gente pode Que estar falando da mesma coincidência. pessoa. Pô, eu também tenho um exemplo que cai no mesmo contexto. Meu Deus. Temos uma coincidência quádrupla. Não, Pode ser, Meu né? Deus do céu.
Meu Deus. Acontece dessas É coisas. melhor a gente. Meu Deixa pro Deus do off. céu! Gente! É funcionário acessando o banco de dados pra pegar telefone de garota. É foda, pô. Ô, nome bonito esse daqui, hein? Pesquisa pra ver como é que é a pessoa pra mim aqui. Puta Nunca aconteceu que comigo. pariu, mano. Nunca me aconteceu. Jesus amado, cara. Eu acho que tá bom, né? Tá bom? Tá bom. Como é que é a pessoa